Oi, eu sou Ulisses Veloso Ribas, jornalista do Bem Paraná, comento jogos para a CBN, escrevi livros de Copa do Mundo e estou aqui para falar de seleção brasileira. Primeiro jogo que eu fui, Brasil e Uruguai. 1984, um dos 3 únicos jogos que a seleção foi comandada pelo Edu Coimbra, irmão do Zico. Jogo no Couto Pereira, o Brasil ganhou de 1-0, gol do Arthurzinho, só que eu estava longe, eu estava no gol, na curva dos fundos do outro lado. O gol foi na curva da igreja. Eu estava na curva do outro lado, então eu estava bem longe do gol onde saiu o gol. Foi a primeira vez que eu vi o Rodolfo Rodrigues, que era o goleiro do Santos, goleiro uruguaio. Primeira vez que eu vi ele ao vivo lá. Eu digo que é o melhor goleiro sul-americano que eu vi, né? Mas tem a idade que eu tinha, uns 11, 12 anos. E essa foi a minha primeira vez de ver a seleção brasileira em campo. Depois teve 86 Brasil e Chile, foi um jogo triste, porque era um jogo que antecedia a viagem do Brasil para a Copa do México. O Zico estava naquele problema do joelho e já foi machucado para o México. Havia o risco dele que ele fosse cortado, ele mesmo pediu para ser cortado. O Tele Santana, que era o técnico, mandou segurar. 10 anos depois, Brasil e Camarões. Foi o jogo que o Osés foi convocado pelo Zagallo, jogo no Pinheirão. O Brasil ganhou 2-0, o Osés não fez gol. Depois, Brasil e Letônia, 1999, Arena da Baixada. Ninguém lembra disso, mas foi o primeiro jogo do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho tinha sido convocado para a seleção brasileira porque o Edilson fez umas embaixadinhas num clássico do Corinthians e Palmeiras, deu uma briga, isso foi no domingo à tarde, domingo à noite o Vanderlei Luxemburgo estava num programa de televisão, resolveu desconvocar o Edilson ali mesmo, e aí o Ronaldinho Gaúcho foi chamado, o primeiro jogo dele, o pessoal acha que foi na Copa América, e foi um jogo da Brasil-Venezuela, que ele fez aquele gol do chapéu, que o Galvão Bueno falou, olha o que ele fez, mas não. O primeiro jogo foi Brasil 3, Letônia 0, na Arena da Baixada. Ele deu passe para o primeiro gol do Alex, aí o Ronaldo fez um gol, o Roberto Carlos fez outro. Tínhamos Ronaldo e Roberto Carlos na seleção. Depois, em 2001, a seleção já vivendo aquela crise de classifica, não classifica, veio jogar aqui, também pouca gente lembra, Brasil 5, Panamá 0, na Arena da Baixada. O Brasil passou o primeiro tempo 0-0, foi vaiado. O pessoal esculachou. Chegou no segundo tempo, aí o Brasil atropelou 5-0. Foi antes do 6º jogo da seleção brasileira em Curitiba que eu vi, que foi Brasil e Chile pela eliminatória. O Brasil pressionado, porque tinha medo que o Brasil não se classificasse para a Copa. Jogo no Couto Pereira, Brasil... primeiro tempo 0-0, Brasil vaiado. Segundo tempo, Edilson e Rivaldo fizeram, o Brasil ganhou do Chile 2-0. No último jogo, Brasil 3, Uruguai 3, Pinheirão. Quase que a gente sofre a primeira derrota em eliminatória em Copa do Mundo, jogando em casa, nesse jogo. O Brasil fez 2-0, acabou o primeiro tempo. O Uruguai virou o jogo 3-2, depois da entrada do Diego Forlán, que na época era um piá, né? E depois o Ronaldo, aos 42 do segundo tempo, fez um gol no chute cruzado 3-3, o jogo no Pinheirão. Inclusive o Pinheirão tinha sido reformado para ficar bonitinho, para receber a seleção brasileira e tal. E foi a última vez que veio a seleção brasileira jogar em Curitiba. O melhor jogador que a gente teve pós-Pelé, o jogador, foi o Zico. Eu acho. Opinião pessoal minha e tal, podem me cancelar, mas eu continuo achando isso. Mas para mim o grande nome da seleção foi o Zico. E olha assim, a gente teve Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, campeões do mundo, teve Romário. Eu ainda prefiro o Zico. Os jogadores, todos os principais, jogam fora do Brasil. Então a gente só vê pela televisão. Depois, eles, mesmo quando vão jogar a competição, muitas vezes o amistoso é fora. Os 2 últimos amistosos que teve, Inglaterra e Espanha, foram fora, foram na Europa. Então, assim, a gente não vê mais seleção jogando aqui. E isso, esse afastamento da seleção que começou a ter, principalmente depois de 2006, prejudicou a identificação com a seleção. E a seleção brasileira hoje está no momento que ela está precisando chamar o torcedor de volta. Assim, tem muita gente que, depois do 7-1, teve muita gente que desencanou da seleção brasileira. Eu ainda aposto no Vinícius Júnior, que é um escape de velocidade. Até pelo jeito que as seleções jogam hoje lá, os técnicos não têm muito tempo para ficar treinando a seleção propriamente dito, porque tem uma questão de prazo, tem que liberar o jogador. Mesmo o jogador, tem que liberar o jogador que joga na 2ª divisão na Inglaterra, é uma novela. Tem que liberar o jogador que joga na Bélgica, é complicado. Tem time que não gosta de liberar. Até os caras do Equador têm esse problema. E como eles jogam fechados, a grande solução para quebrar esses times fechados é drible. E aí nosso expoente é o Vinícius Júnior. Eu acho que o gol do Ronaldo, o 3º gol, assim, teve uma... Porque aí já era jornalista, estava o jogo a trabalho, já teve aquela sensação de alívio, né? Porque o
Uruguai estava capengando na eliminatória, tanto que o Uruguai não foi para a Copa. O Uruguai com o Forlan, Recoba, tudo, aquela turma toda, ele acabou não indo para a Copa, que seria para a Copa de 2006. E o Brasil tinha um timaço, Dida, Cafu, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho não jogou. Emerson, Roberto Carlos, era um timaço. E quando o Uruguai fez o terceiro gol, eu pensei, putz, a gente nunca perdeu o jogo da eliminatória da Copa do Mundo jogando no Brasil, nenhum, até hoje. Mas eu pensei que a casa ia cair aquele dia. Aí o Ronaldo faz um gol, mata a bola, arranca, bate cruzado ali, eu achei que aquele foi um alívio. A seleção, assim, para mim sempre despertou um sentimento mais ou menos o seguinte. Eu falava do Zico, eu não sou flamenguista. Mas quando o Zico jogava no Flamengo, ele não era do meu time. Quando o Zico jogava na seleção, ele era do meu time. Eu não sou vascaíno. Quando o Romário jogava na seleção, ele era do meu time. Eu não torcia pro Barcelona lá, pra Inter. Quando o Ronaldo jogava pela seleção, ele era do meu time. Então, assim, a seleção despertava essa coisa. Hoje o jogador, até porque sai muito cedo, ele não cria identificação com o clube A, clube B, com o torcedor. Vocês devem lembrar que quando em 2001 o Alessandro foi convocado pela primeira vez, né, para jogo da eliminatória da Copa do Mundo, e era a primeira vez em 10 anos que o futebol paranense tinha jogadores convocados para a competição. O anterior foi o Valdir, jogava no Atlético em 1991, que ele foi para a Copa América. O Osés, quando foi convocado, era para amistoso. Mas o Alessandro foi convocado para a seleção brasileira jogar contra o Peru. O Anderson Lima machucou, o Belletti foi convocado e no fim das contas quem jogou contra o Peru foi o Alessandro. Aí a gente no jornal, fazia muito tempo que a gente não tinha um jogador de seleção brasileira convocado, ainda mais para o jogo de competição. A gente mandou a equipe lá, eu passei numa loja e comprei essa camisa da seleção brasileira. Então assim, aí foi televisão lá, todo mundo entrevistou o Alessandro com a camisa da seleção brasileira, era essa camisa. Ele foi técnico do Curitiba durante um ano inteiro. É raro isso. Pode pegar a história do Curitiba, é raro. Ele foi técnico do Atlético, ele foi campeão paranaense em meio à pandemia. Foi campeão nos dois, né? Ele jogou no Curitiba também. E eu acho que ele já era para ser o técnico depois que o Tite saiu, logo imediatamente, assim. Quando a Copa do Mundo terminou, ele era o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil. Era o técnico bola da vez, assim, mesmo porque a gente tem um vácuo hoje de treinadores ali na casa de 45, 50 anos que tenham sido campeões brasileiros, trabalhos com grande qualidade e tal. O gramado Couto Pereira tá um tapetinho, assim, dá para jogar sinuca nele. Quando a seleção veio em 2001, foi a mesma coisa, treinou no Caju, jogou no Couto Pereira. Deu 2-0 do Chile, se repetir isso aí tá ótimo.